Vamos ler a partir do versículo 13? E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Está no plural aí, nos céus, no plural. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, esta rocha, no original é esta rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, acrescenta agora, Senhor, as tuas palavras, acrescenta as tuas ilustrações, acrescenta o entendimento do Espírito Santo ao texto que foi lido e ao texto que vamos ler aqui na mensagem do teu profeta, irmão Brana, Senhor. E mostra aqui para a igreja o que é a preparação de Deus para a semente que o Senhor tem pré-ordenado desde antes da fundação do mundo. E que a mensagem de hoje seja edificante para cada um de nós, e que as tuas bênçãos se derramem, meu Deus, de forma tão abundante sobre nós, que esse culto fique marcado em nossas vidas, e comece um grande avivamento no coração de cada um de nós aqui. É em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, nós te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia. Podeis assentar, meus amados irmãos. Então, como eu falei na oração, nós queremos falar sobre a preparação de Deus para a sua semente predestinada. Então, é um paralelo, porque todas as coisas, o profeta irmão Brando tem nos ensinado isso, todas as coisas naturais é um tipo das coisas espirituais. Irmão Brando é bem enfático. Não existe nada no natural que não tipifica alguma coisa no espiritual. Todas as coisas. E por que é assim? Porque o Criador do mundo natural é também o Criador do mundo espiritual. Então Deus não muda nas suas características, nem na sua maneira de fazer as coisas. Então, quando ele traduziu as coisas espirituais para as coisas materiais, quando ele criou a matéria, criou o mundo tangível, o mundo que pode ser tocado, né? A coisa, como o apóstolo Paulo fala, as coisas que têm aparência, né? Pela fé, nós entendemos que os mundos, está no plural, no livro aos Hebreus, os mundos foram criados pela palavra de Deus e não pelo que é aparente. Não, de forma que entendemos que o mundo surgiu pela palavra de Deus e não pelo que é aparente. Quer dizer, Deus não criou as coisas partindo de uma coisa que já existia. Deus não criou o mundo partindo de uma coisa que tivesse aparência, que fosse possível tocar, porque seria manipular a matéria para fazer outra matéria. Mas diz que Deus criou todas as coisas por meio do verbo. Deus criou todas as coisas por meio de sua palavra. E o nosso Senhor nos ensinou que a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é uma semente. Toda a palavra de Deus é semente. E o que é uma semente? Nós temos que olhar para a semente natural para entender a semente espiritual. Muitas vezes a gente olha para uma semente natural e Jesus fala assim: a palavra de Deus é a semente que o semeador saiu a semear e lançou a semente no campo, e ao lançar ela caiu sobre as pedras. Então, e quando ele lançou de novo, caiu no caminho, na estrada, no chão batido, onde o povo passava. E aí veio as aves do céu e comeu. Quando lançou nos espinhos, elas cresceram, mas os espinhos sufocaram, e ela não produziu nada. As que caíram na pedra, havia umidade ali, e ela brotou,
mas a raiz não teve como afundar porque era rocha por baixo e ela secou, porque não tinha umidade, não tinha como buscar água e se aprofundar a sua raiz. Mas aquela semente também caiu numa terra fértil e produziu, alguma produziu 30%, quer dizer, uma semente conseguiu reproduzir 30 sementes, 60% e 100%. Então nós temos cristãos que no reino de Deus produz 30%, 60% e 100%, mas estão todos produzindo a semente perfeita e todos são terras boas. O Mombrana diz aqui, meus amados irmãos, que essa semente que caiu na terra boa, ela só produz assim porque é um terreno preparado. E, como eu estava querendo dizer aqui antes, a gente vê, os apóstolos não entenderam esse sermão e perguntou assim, o que significa isso? Ele falou assim, o semeador, o campo é o mundo. O campo é o mundo. Agora, quando fala que o campo é o mundo, a palavra mundo aí não é o planeta. O campo não é o planeta. O campo são as pessoas, porque mundo aí é cosmos, e cosmos tem a ver com a organização da civilização, as pessoas em sociedade, é cosmos. Amém? Amém. Cosmos é isso, é a organização social, que cria o mundo. Por isso que a Bíblia fala assim, mesmo o mundo sendo o mundo, o cosmos, a sociedade, sendo tão pecaminosa, a Bíblia diz que Deus olhou para a sociedade e amou as pessoas nas cidades, no comércio, na sociedade. Deus olhou para isso e amou tudo isso, amou as pessoas ali dentro, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, não diz que Deus amou o planeta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, não é que Deus amou o mundo, significando o globo terrestre ou o mundo material, mas o mundo aí significa as pessoas. Então, nessa parábola do semeador, quando Jesus fala assim, o mundo, o campo é o mundo, ele está falando, o campo são as pessoas. E entre essas pessoas existem pessoas que são filhos de Deus e filhos do diabo. Mas são as pessoas. Então, todas as coisas naturais, diz o profeta Mombrana, tipifica as coisas espirituais. Amém? Isso ele repetiu 10 vezes, 20 vezes. 100, eu não sei, ele pregou 1.100 sermões. Em cada sermão ele repetiu isso. Toda coisa natural tipifica uma coisa espiritual. Então, quando Jesus fala assim, a palavra de Deus é a semente, irmãos, não é que você tem primeiro a semente para depois ter a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna e já existia. E Deus criou uma semente, uma figura da palavra que é eterna. Primeiro é o espiritual. A semente veio depois. A semente de feijão, que nós nos alimentamos comendo grãos, são sementes. A semente que a gente usa todo dia, a semente de arroz e de feijão, por exemplo, elas vieram depois. Primeiro foi a semente espiritual. Então o apóstolo Paulo diz, primeiro é o espiritual, depois é o natural. Então é apenas um tipo. É apenas um tipo. A semente original mesmo. A semente verdadeira mesmo. A semente que realmente produz vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E é isso que eu quero ler aqui. Rápido aqui, para não tomar muito tempo de vocês. Eu quero ler essa conclusão. E essa semente, que é a palavra de Deus, ela está sendo semeada agora. Aqui, diante de vocês, o Espírito Santo está semeando, é a semente espiritual agora, está lançando sementes. Na audiência invisível, Deus está lançando sementes agora. Pessoas que ouvirão essa mensagem estarão sendo semeadas. Os corações estão sendo semeados. Nossos corações. E não só através de mim, mas através de todos os pregadores no Brasil e no mundo. Do pastor Vicente, de todos os pastores, todos são semeadores, todos. E na verdade quem semeia é o Filho do Homem, que é o Espírito Santo, é Cristo em nós, que semeia. E nós somos apenas o quê? Instrumentos. Amém? Somos apenas a ferramenta de Deus. E na verdade quem semeia é Ele. Agora, quando a semente cai no coração das pessoas, o profeta vai dizer aqui, essas pessoas precisam ter a revelação. Se elas não receberem o entendimento, o esclarecimento do que significa as palavras que estão sendo ditas, aquilo não vai produzir. Então nós carecemos de revelação. Por isso que aqui ele fala, Pedro, você é bem-aventurado. Porque Jesus é a semente.
Ele diz, eu sou o grão de trigo, eu sou a semente, ninguém me conhece, ninguém sabe quem sou eu. O que diz os homens a respeito de mim? Aí uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, ou um dos profetas, e que voltou, ressuscitou. Aí tudo estava errado, eles não tinham revelação. Jesus estava semeando. Toda vez que ele fazia um milagre, toda vez que ele se identificava, ele provava que ele era o Messias, e isso era uma semeadura. Mas essa semente no coração dessas pessoas, eles não tinham entendimento. Porque quando você tem um entendimento, aí você adquiriu, aí a semente foi plantada em você. Então nós já recebemos essa semente, irmãos, mas estamos recebendo as sementes que está nos edificando. Porque o irmão Brana diz, nós recebemos a palavra, nós já recebemos o Filho de Deus, nós já recebemos o Espírito. Cada um de nós já nasceu de novo. Porque nós não estaríamos crendo no profeta sem a revelação. E nós não podemos crer no profeta sem um novo nascimento, sem revelação. Nós não teríamos sido batizados no nome do Senhor Jesus Cristo sem a revelação. Nós não teríamos saído do sistema denominacional sem a revelação. Irmão Brana diz, a evidência de que temos o Espírito Santo é o ouvir a palavra de Deus. Não qualquer palavra de Deus, mas a palavra de Deus do tempo, da hora, da estação. A evidência de que você nasceu é que você está ouvindo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Este é o meu filho amado, a ele o ouvi. Então ele continua falando. Ele está falando e nós estamos ouvindo. Então isso prova que nós estamos vivos. Isso prova que cada um de nós também é um Pedro. Cada um de nós é um Simão Bar-Jonas. Jonas, eles dizem que era um nome assim, era um nome tão comum naquele tempo, que é como o nome de José, que é muito comum no Brasil. José, aí você fala assim, aquilo ali é filho de um Zé Ninguém, não fala assim? É um filho de Zé Ninguém. Então Pedro era um, sabe o que é Simão? Simão é aquele que se move facilmente, é flexível. Aquele que é jogado para lá e para cá, é Simão. Então ele era como se fosse um fraco, um que é fácil de ser levado, um que se move facilmente ao sabor dos ventos, é Simão. Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, quer dizer, era um homem simples, um homem que não era da alta sociedade. Então, Simão Bar-Jonas é um tipo de cada um de nós. Ele era um homem que não veio de família rica, ele não teve estudos, como o profeta diz, mas ele recebeu a revelação. E você recebeu a revelação. E a revelação que você recebeu não foi através dos seus estudos, não foi através da sua leitura, não foi através da sua inteligência, não foi através do seu pai que era inteligente e lhe orientou, nem da sua mãe. Você só recebeu essa revelação porque Deus se moveu. Deus se levantou do trono dele e veio ao seu coração e abriu os seus olhos e te revelou. E ele só te revelou porque você era um atributo de Deus. Você foi pré-conhecido, seu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Você era conhecido de Deus. Aqui na terra você é um filho do Zé Ninguém, é um Simão. Mas um dia Jesus cruzou o seu caminho e fez um milagre diante de você. E quando fez aquele milagre, umas pessoas até riam, mas você ficou apavorado. Eu mesmo fiquei apavorado, fiquei maravilhado quando eu vi o discernimento. Eu fiquei parado, meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu vi o discernimento pela primeira vez. Isso aconteceu com cada um de nós. Jesus cruzou o nosso caminho de uma maneira ou de outra e fez um sinal que nos acordou e nos despertou através de um sinal. Na mulher samaritana ele falou assim, vai, chama o seu marido, vem aqui. Aí ela diz assim, eu não tenho marido. Aí ele falou assim, disseste a verdade, discernimento, porque você já teve 5 maridos. E esse com quem você está falando agora, vivendo, não é seu marido. Aí ela, Senhor, vejo que és profeta, e acreditou. Começou a acreditar. Agora, o que mais você é? Porque começou a perguntar. Ele disse assim, onde se deve adorar corretamente? É aqui ou em Jerusalém? Aí ele falou assim, nem aqui, nem em Jerusalém. Deus é Espírito. E importa
que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Chegou a hora, mulher, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí ela falou assim, eu sei que o Messias vem. Quando ele chegar, vai nos ensinar tudo. Ele vai completar, porque eu nunca criei que o conhecimento estivesse completo. Eu sempre achei que faltava algo mais. O Messias vai trazer, vai completar. Porque Moisés, o profeta, diz numa exposição das 7 eras, que o Velho Testamento Jesus ele diz assim, isso diz o que é verdadeiro. O que é verdadeiro. Jesus é a realização real, autêntica. Moisés é uma realização parcial. Mais ou menos isso que ele diz. Então Jesus é o verdadeiro, é o real. É o cumprimento realmente verdadeiro das coisas. O significado da lei está nele. Ele é a realização perfeita. Moisés é a realização parcial. Por isso que ela falou assim, o Messias virá e vai nos ensinar tudo. O tudo é o perfeito. Tudo é perfeito. Ela quer dizer assim, o nosso ensino dos profetas não é perfeito, Senhor. Eu sinto que é parcial. Mas o Messias vai trazer tudo. Aí ela falou assim, ele falou assim para ela, eu sou ele. Eu que falo contigo. Agora, você imagina que essa mulher falou, estou diante do Messias, ele vai me ensinar tudo. Eu vou atingir a realização. Ela não olhou mais para ela. Ele se revelou para mim. Ela acreditou. Ela não pensou mais assim, eu sou uma mulher que tenho tido uma vida difícil, eu sou uma pecadora, eu não mereço essa revelação. Mas ela não pensou em nada. Deus simplesmente se revelou para ela. Deus apareceu para ela e se mostrou para ela. Ele se revelou como profeta, mas daqui a pouco ele se mostra como Messias. Por isso, irmão Brana disse que ela pegou fogo naquela hora. Aquela semente entrou em fogo e saiu correndo, maravilhada. Ela encontrou Deus. Amém? O profeta diz que ela rompeu com todas as tradições daquele tempo. Uma mulher não podia falar em público como ela saiu falando. Por quê? Por causa daquela sociedade machista, por causa daquela cultura daquele tempo. Mas ela tinha se encontrado com Deus, de maneira que ela estava com uma outra mente dominou ela. Ela gritava para aquelas pessoas, gente, venha ver um homem, veja se ele não é o Messias. Ele falou tudo a respeito da minha vida. E o povo foi lá assim, mulher, já não é por causa do teu testemunho que acreditamos, porque nós mesmos temos visto e temos entendido que este é o Messias, o Salvador do mundo. Amém. Fica conosco aqui, Senhor. Ele ficou 2 dias com eles. Quantos foram salvos? Então ele apareceu para você e fez um sinal. Mas ele não vai fazer o sinal para nenhum de nós enquanto nós não estivermos preparados para receber esse sinal. Ele prepara você antes. Então pode ser que aqui, irmãos, nós a necessidade dessa mensagem ser para você, mas pode ser para alguém que está na internet. Ou então seja para você agradecer a Deus e se regozijar por aquilo que Ele fez por você, porque isso também faz parte da mensagem. Ações de graça. Seja agradecido pelo que Ele fez por você. Vamos cantar mais, vamos festejar mais. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olha o que Ele fez por nós. Aleluia. Então eu vou ler isso aqui. E nós vamos tirar essa conclusão da mensagem falando que Deus prepara a pessoa antes. E veja bem o que acontece. E você se identifica com isso aqui, para ver se não está acontecendo. Jesus falou com Pedro aqui, irmão Brana leu, e depois ele comenta e diz assim, algumas pessoas podem crer nisto, na mensagem, no discernimento, no sinal, na coluna de fogo, na fotografia. Algumas pessoas podem crer nisto. Esse isto aqui que ele está falando é a mensagem. Porque quando Jesus apareceu para a samaritana, era a mensagem da hora. Quando ele apareceu para Pedro e falou, quem dizem que eu sou, era a mensagem da hora. E aqui, nós estamos crendo na mensagem da hora. Amém. Nós não somos chamados para crer da forma que Pedro acreditou, que Jesus estava em carne humana andando entre eles. Mas nós somos chamados para crer que Deus nos enviou um profeta nesta era, e que nós estamos na 7ª era, e que o Filho do Homem se manifestaria, e está manifestado entre nós agora. Porque não é o irmão Brana que é o precursor de Cristo. O precursor de Cristo é a mensagem que o irmão Brana pregou. O anjo falou às margens do rio Ohio. Assim como João Batista foi o precursor, tu és enviado com uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. E o profeta disse,
O mensageiro morre, mas a mensagem continuará vivendo. A fé para o rápido está nas mensagens. E na mensagem do desvelar de Deus, o irmão Branham diz assim: Deus está desvelado agora diante de vocês. Ele diz: é a mensagem. É a mensagem. E o irmão Branham também fala assim: a palavra falada, que foi falada por lábios de um ser humano que mal sabe pronunciar o seu alfabeto. O irmão Branham está se referindo a ele. Lábios gaguejantes de um homem que mal consegue pronunciar corretamente o alfabeto. Mas a palavra foi falada sob inspiração, com lábios gaguejantes. Está se referindo a ele. E falando que ele era um homem que não tinha habilidade humana, mas a palavra foi falada sob inspiração. E ele diz assim: essa palavra falada é a semente original. Por que ele não disse a palavra escrita é a semente original? Porque a palavra escrita, com o correr dos anos, e os teólogos, e esses teólogos aí, que você sabe, meus amados irmãos, de alguma maneira deturpou a palavra escrita. Ela é original, mas 2000 anos de interpretações, de trindade, de batismo trinitariano e de traduções de versões diferentes, você teve que voltar para a palavra original, que é Deus como profeta em pleno século XX, revelando os segredos de volta. E esse homem voltou a iluminar, identificar na Bíblia e dizer: isso aqui não é bem assim, e corrigiu para nós. De forma que a palavra falada e a Bíblia é uma coisa só. E a palavra, ela é toda Deus, a Bíblia. Mas nós não podemos admitir que haja erro na mensagem do profeta, porque não há. É a semente original. E dessa mensagem nós estamos nos alimentando e ela vai produzir a noiva. Essa mensagem vai produzir a noiva. Amém. Lendo a sua Bíblia, lendo a mensagem e orando. Então vamos ler aqui. Algumas pessoas podem crer nisto, algumas não podem crer nisto, e outras tratam de simular isto. Simular, fingir que está acreditando. Numa audiência de pessoas, onde se levanta uma linha de oração, você encontra que algumas pessoas estão fazendo um esforço para crer. O Branham percebia, porque ele era espiritual e profeta, ele via ali, tem gente se esforçando para crer. Algumas pessoas estão fazendo um esforço para crer, tratando eles mesmos de se fabricarem para isto. Nós não podemos nos esforçar para crer. Alguns simplesmente não o podem fazer de modo algum. Então já tem uma ali que está se esforçando para crer, e tem alguns que já está descrendo e está rindo, e não pode crer de modo algum. E outros, simplesmente por graça, é bom enfatizar a palavra graça aqui. Você creu por graça, irmão, não porque você é melhor. Não porque você se esforçou. O irmão Branham fala que ele via a gente se esforçando para crer e não conseguia. Eu li uma vez que Mário Covas, ele morreu com câncer, Mário Covas morreu ateu. Diz que Mário Covas chegava assim e falava assim: eu quero crer, mas não consigo. Eu quero crer que é um Deus. Perto de morrer, que ele falava e chorava, colocasse diante da parede assim, batia na parede, assim: eu gostaria de crer que houvesse algo mais. Eu li isso na revista Veja. Isso é uma coisa pública, está na reportagem. Mas ele não conseguia crer, ele se esforçava para crer. Mas você, por graça, não se esforça e acredita. E outros, simplesmente por graça, simplesmente é dado a eles. É dado. Se é dado, por que você se gloria? Como se você não tivesse recebido de graça? Aí está a diferença. Essa é a verdadeira revelação de Deus, que Ele dá de graça. Tem que ser revelado primeiro. Jesus expressou isso claramente quando disse: nenhum homem pode vir a mim se meu Pai não o trouxer ou me revelar a ele primeiro. Vocês devem ler isto. São João 6, de 44 a 46. Eles não souberam quem era ele. Pensaram que ele simplesmente era um homem comum, tal como fazem as pessoas hoje. Pensam que irmão Branham é apenas um homem comum. Eles pensaram que ele era algum profeta, mas irmão Branham não é apenas algum profeta, era um profeta mensageiro. Jesus era o profeta. Ele era um homem comum, porém, ali havia mais do que isso. Então, irmão Branham é um homem comum, é um pecador, porém, ali havia mais do que simplesmente um homem. Ali nós temos um mensageiro de Deus, de quem o próprio Jesus falou: Elias virá primeiro. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Revelação.
Todos os que meu Pai me tem dado virão a mim. Irmãos, eu estou lendo a mensagem, obra é fé expressada, a partir, estou lendo um trecho aqui, a partir do parágrafo 116. Tá? É isso que eu estou lendo aqui, vocês encontram depois na mensagem, obra é fé expressada, do 116. Eu estou lendo um trecho aqui, que vai até o 158, mas eu não vou passar do nosso horário, não. Todos os que meu Pai me tem dado virão a mim. Ninguém pode entender em quem está ele ou como é, a menos que ele seja revelado por revelação de Deus. Você não pode saber como Jesus é, a menos que ele seja revelado por revelação de Deus. E então você atua de acordo com a fé nisso. Aqui vemos claramente que Deus é revelado em Jesus. Deus é revelado em Jesus. E somente aqueles pré-ordenados para vê-lo o verão. Somente aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres pré-ordenados para vê-lo, para ver a Deus revelado em Jesus, somente essas pessoas pré-ordenadas o verão. Então você vê a grandeza que é. Eu creio nisso aqui, porque está saindo pela boca de um profeta. Não é de um cientista, não é de um teólogo, é de um profeta. Isso nos alegra. Aleluia. Só eles o verão. Aleluia. Nenhum homem pode ver. Aleluia. Glória a Deus. Nenhum outro homem o pode fazer. Nenhuma outra pessoa. Não importa quão boa seja. Às vezes o homem é até mau. Aos olhos do mundo, ele não vale nada. E ele vê. E o outro é muito bom e não vê. É uma mulher samaritana que já casou 5 vezes e consegue ver. Mas Anás, Caifás não consegue ver. Então, meus amados irmãos, não importa quão boa seja, tem que ser revelada a você. E o pastor não pode te revelar. O pai não pode. Só Deus pode revelar a você. Então você vê quem é Jesus Cristo, quando Deus revela para você. Aqui está o plano predestinado, bem claro, à clara vista. Tal como qualquer outra semente, agora porque essas sementes que estão aí, que a gente planta e tal, ela é um tipo da palavra. A palavra de Deus é uma semente e tem que ter o terreno preparado de antemão. Aí nós vamos entender porque passamos por tantas lutas antes da mensagem chegar em nós. Não é, meu amado irmão? Porque Deus nos preparou antes, irmão. Se seu coração não tivesse todo regado e Deus não tivesse sarado você, a semente teria se perdido. Se você semeia semente e simplesmente as atira na terra, não fará nenhum bem. As aves as comerão. Se você as atira entre cardos e espinhos, os cardos e os espinhos sufocarão as sementes muito logo. A parábola de Jesus diz assim, de maneira que o terreno tem que ser preparado primeiro. Está vendo? Você teve que ser preparado primeiro. Aquela pessoa, aquele filho que ainda não viu, irmão, a mensagem, ela está sendo preparada. Creia, o Espírito Santo está trabalhando com ela. Nos caminhos da vida dela, está caindo em pecado, está em fraqueza, tem uns tentando até para o caminho de vício. Mas Deus, nós cremos que nossos filhos são eleitos. Aleluia. E eles estão sendo preparados. Às vezes vai ser daqui 20 anos, a semana que vem, nós não sabemos, Deus é quem sabe. Porque Deus é quem dá a revelação, Deus é quem faz o plantio. E se você tem um agricultor, ele não planta a semente dele numa terra qualquer, sem preparar, sem molhar, nem tempo de chuva, na estação própria, você acha que Deus vai plantar essa semente que é uma parte dele, num terreno não preparado? Vamos confiar na sabedoria de Deus. Vamos confiar no amor de Deus. Vamos orar e descansar e confiar que Deus está preparando. Você não adianta pregar para os filhos mais. A pregação nossa entra neles é pelos olhos, olhando para a gente, que eles estão ouvindo pregação. Não é ouvindo sermões mais, é o que já viu o papai e a mamãe vivendo esse evangelho. Isso está neles. Apenas vai nascer no tempo certo. Eu creio assim, meus amados irmãos. De maneira que o terreno tem que ser preparado primeiro. Assim sendo, Deus, em sua soberana graça, prepara o coração primeiro.
Ele te preparou antes da fundação do mundo para receber a Ele nesta era. Ele conheceu a vocês antes por seu pré-conhecimento. Ele conheceu cada um de nós antes, na eternidade, conheceu antes, pelo poder chamado pré-conhecimento. Um atributo divino, pré-conhecimento, que faz parte da onisciência de Deus. Saber o fim das coisas desde o começo. Ele te conheceu. Ele conheceu a você antes, por seu pré-conhecimento, e te ordenou para a vida eterna. Ele conhecia você e, portanto, te preparou. Por essa razão foi que você cambaleou fora destas coisas, das denominações, e cambaleou para aquilo que você tem agora. Saiu de lá e caiu aqui. Por essa razão. Era Deus lhe guiando ao lugar que Ele havia ordenado para que você estivesse. Se este terreno não está preparado de antemão, ela não pode crescer. Ela quem? A semente. Essa é a razão pela qual a semente da fé, quando você está pregando fé, vê o discernimento do Senhor, o sinal, né? O sinal. O discernimento do Senhor é o maior sinal para nós, para despertar a noiva. O anjo falou para o irmão Brando, eles vão ver o sinal, que é um sinal do Messias, a palavra em carne. Aí a pessoa vê o discernimento do Senhor. O que acontece? E vê o que sucede depois do discernimento, curas, maravilhas. E vê todos os dons da Bíblia operando. Pregação, profecia. As pessoas operando, Deus operando nas pessoas. Aí eles dizem, oh, aleluia, eu creio. E vêm e se encontram decepcionados. Dizem e faz todo aquele movimento, depois estão decepcionados. Veja, por que está acontecendo isso? A Bruna responde, o terreno não estava preparado. Elas viram tudo aquilo, mas estão decepcionadas. Aí o profeta diz, o terreno tem que ser preparado, o terreno tem que ser pré-ordenado. E você sabe quando ela faz contato com ele. E você sabe quando a semente que está em você faz contato com Deus. Você sabe. Aleluia. Aleluia. A semente fez contato com você. E você nasceu, você ficou maravilhado. Aquilo mudou a sua vida. A irmã Bruna fala assim, outro homem assentado do seu lado diz, eu não creio nessa coisa. Não tem sentido. Eu não creio nisso. Não quero ter nada a ver com isso. Mas você não. Aquilo em você virou algo. Um fogo nasceu em você. A irmã Bruna fala, tal como fizeram no dia de Pentecostes, que eles começaram ali a mofar o povo, né? Zombar, estão bêbados, né? Acontece isso. Se não houvesse sido fé, então nem sequer haveria estado ali. Era fé. Então, ele diz assim, no 128, era Deus revelando-se ao indivíduo. Eles diziam assim, estes homens estão cheios de mosco. A irmã Bruna fala, não. E aqueles homens sabiam que era uma grande coisa para aqueles a quem estava ocorrendo. Era Deus revelando-se ao indivíduo. Enquanto outros riam, estes estavam se regozijando. Era uma revelação individual, a qual é fé. A revelação individual é fé. Quando Deus te mostra a mensagem, Deus te deu fé na mensagem. Fé que é revelada. Se não houvesse sido fé, então nem sequer haveria estado ali. Era fé. A semente tem que ter o terreno preparado de antemão. Aí ele cita a palavra. Portanto, a todo aquele que dantes conheceu, a este chamou. Romanos 8, 28. A todos o que antes conheceu, a este predestinou. Conheceu antes e preparou, predestinou. Então isso está em Romanos 8, 28, Efésios 1, de 1 a 5. A todos que antes conheceu, a este chamou. A todos os que chamou, justificou. A todos que justificou, glorificou. Um processo. Não há nada fora de ordem. Vocês ouviram?
Parece que está fora de ordem, mas se a gente olhar pelos olhos de Deus, a gente vai ver que a nossa vida não está fora de ordem. A palavra está dizendo aqui, não há nada fora de ordem. Não há nada fora de ordem. Aleluia. Eu creio. É o que Deus está falando aqui. Pensamos que há. Porém, olhe nas Escrituras. Está justamente na forma em que a palavra de Deus disse que seria. Vemos que a mensagem é rejeitada hoje. Não é isso justamente o que a Bíblia diz que faria? Seguro. Todas estas coisas são ordenadas por Deus. Isto deveria fazer você caminhar contente. Esse é o problema conosco hoje. Muita diferença em comparação com os cristãos do passado. Quando a revelação real e verdadeira de Jesus Cristo, sendo Emanuel, morou nos corações daqueles homens, eles eram gente rude, quer dizer, se tornaram cristãos fortes, que o profeta fala assim, rude. A revelação colocou força neles. Porém, hoje, estamos recebendo palmadinhas pelas denominações, lhe digo que eles não têm a revelação, venha por aqui, você está dependendo da revelação deles. Se sua revelação não está de acordo com a palavra de Deus, então está mal. A minha ou a de qualquer outro. Aí é que vem a demonstração. A palavra de Deus diz qual é correta e qual é incorreta. Qualquer semente tem que ter seu terreno preparado. Portanto, a todos o que ele antes conheceu, Mambrando continua enfatizando isso, Deus preparou você na eternidade, vem preparando. Ele já sabia o que ia suceder. Notem, Jesus voltou a dizer sobre a semente, uma caiu na pedra, outra em terreno misto. Vejam, onde havia espinhos, cardos e tudo mais, ela não pôde crescer. E outras em terra boa, bom solo, o qual havia sido preparado, já preparado. Todo homem aqui é como um pintainho, está olhando ao longo, tratando de encontrar algo. Golpeia nisto, golpeia naquilo, porém, depois de um momento, de repente, surgiu um grito do céu. Foi a mensagem. Ele o reconheceu num instante, ele disse, essa é a palavra de Deus. Ele a conhece, pois há algo em seu coração que lhe tem sido dito, lhe tem sido revelado sobre ela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai citar agora, eu não vou ler aqui, que vai demorar muito, vai citar Isaías. Isaías, a voz, ele orando, e ali numa visão, e vê uma voz de fora dele, dizendo assim, uma virgem conceberá. Aí ele teve que morrer para si mesmo, teve que morrer para os seus próprios pensamentos, e dizer assim, mas como é que uma virgem vai conceber? Isso nunca aconteceu na história da humanidade, uma virgem conceber. Mambrando fala, se ele tivesse questionado, o questionamento humano teria matado a semente que veio de fora. Uma revelação de Deus veio para o pensamento do profeta e disse, uma virgem conceberá. O irmão Brana também, muitas vezes estava orando e veio um pensamento fora dele e disse, eu terei uma noiva nesses últimos dias. Ela vai fazer, ela vai abalar, ela vai ser uma grande coisa. O profeta falou. Você olha para o mundo, parece que não tem condição, mas vai acontecer, irmão. Ele vai ter uma noiva virgem. Ele teve a visão depois e passou a noiva do tempo de Paulo, toda bonita, marchando, alinhada, bem vestida. E depois só passou coisa feia das nações, com suas bandeiras, mulheres nuas e requebrando. Ele começou a chorar. E começou a chorar, daqui a pouco a música mudou e vinha de lá para cá novamente aquela noiva linda. E falou assim, aí sim a noiva está entrando pela segunda vez. Ele disse, essa é a noiva do seu tempo. Então a visão está aí. E o profeta disse, porque ele não questionou. Os profetas não questionam. E nós temos caráter de profeta agora. Temos que ter, porque nós estamos recebendo um profeta. E somos um povo especial, com uma natureza profética em nós, para crer em profeta. Nós não vamos profetizar nada, não vamos fazer revelação. Mas nós vamos pegar o que a mensagem diz e vamos repetir. Nós vamos confessar. E a nossa confissão produzirá o poder. E vai criar essa noiva, vai trazer essa noiva à existência. Um povo santo, ungido, zeloso de boas obras. Um povo no qual o Espírito Santo vai fluir livremente. Os sinais se manifestarão no nosso meio. Deus vai curar, vai fazer maravilhas, vai despertar a igreja. Vai, com dons e maravilhas, ainda que o mundo não se converta, mas Ele fará isso para
para trazer, nem que seja juízo sobre este mundo sem vergonha agora, esse mundo que rejeitou a mensagem, nem que seja para condenação, mas vai ter, porque foi dito, foi profetizado, e está nas mensagens. Então o profeta Isaías falou, e passou-se 800 anos, e o Bruna fala, enquanto Isaías falava, uma virgem conceberá, ele fala aqui, que eu não vou ler, que vai demorar muito, Deus já sabia quem era essa virgem, Deus já sabia o nome dessa menina, Deus já conhecia essa menina por completo, toda a história dela. E ela nasceu, e Deus foi lá e a preparou, ela se tornou uma órfã, mas tudo era preparação de Deus. Ela passou por lutas, mas ela estava pronta para quando aquela palavra que Isaías falou, chegou o tempo certo, chegou a plenitude dos tempos, e Deus enviou aquela palavra ao coração daquela mocinha, da mesma maneira que, usando Jesus, enviou aquela palavra ao coração daquela samaritana. Falou, vá lá, Gabriel, repete diante dela as palavras de Isaías, que ela está meditando na minha palavra. Porque há uma mensagem de Mombrana que diz que ela ouviu um sermão, Jeová de Milagres, acho que é o tema, e ela ouviu o rabino falando todas as maravilhas que Deus fez, e diz que o rabino falou assim, Jeová fazia muitos milagres, mas é uma pena, Jeová não faz mais milagre hoje. Aí quando chegou em casa, diz que conversando com o noivo dela, José, aí falou assim, você gostou do que o nosso pastor falou, José? Gostei, só tem uma coisa, Maria, que eu não gostei, foi quando ele disse que Jeová não faz mais milagre hoje. Eu discordo disso, Jeová é o mesmo, Jeová não muda, o Jeová que fez milagre continua. E aquilo que ele falou a respeito de uma virgem conceberá, José, como é que vai ser aquilo? Maria vai ser uma virgem mesmo entre as nossas irmãs da nação de Israel. E você acha que vai demorar? Não, Maria, está chegando a hora, o Messias está chegando. Aí que depois disso, dessa conversa, ela despediu do noivo e passou a noite toda pensando nisso, uma virgem conceberá. No outro dia foi pegar água e continuar meditando nisso. Era um coração preparado, pensando na mensagem que era para ela. A mensagem cercando ela, que ela era esse coração preparado. Aí de repente diz que uma luz raiou assim, e ela estava tão absorta nos pensamentos dela que o profeta disse que era para virar à esquerda em direção à fonte, ela seguiu reto. E depois que viu aquela luz brilhando assim, irmão, já era a presença do anjo Gabriel. E ela falou assim, eu vi uma luz aqui, deve ser o sol batendo em alguma armadura de algum desses soldados romanos que fica nas colinas aí, fazendo guarnição na cidade. Aí de repente ela viu o anjo falando, salve agraciado, o Senhor é contigo, tu conceberás, tu és essa menina que vai dar a luz. E aí ela não questionou mais, o coração estava preparado. É uma obra divina, meus amados irmãos. Agora, você sabe que, eu vou saltar aqui para concluir, que nós queremos orar agora pelos pedidos que eu falei. Vocês sabem que Maria, nós somos Maria hoje, nós vamos dar a luz a esse Filho de Deus, a palavra. Maria era uma noiva, nós também somos uma noiva. Amém, Senhor, aleluia. Vou terminar. Veja Isaías, quando Deus produziu a palavra por pensamento, ele pensando e a palavra entrou no profeta. Eu vou chamar isso de revelação, está entre parênteses aqui, revelação. Parágrafo 150 da mensagem, obra é fé expressada. Veja Isaías, quando Deus produziu a palavra por pensamento. Irmão Bruna fala, você quer ter comunhão com Deus? Pense em Deus, meu irmão. Pense em Deus, às vezes você está orando, para um pouco, fica ali só, leve os seus pensamentos para os pensamentos de Deus. Oh Senhor, como Tu és maravilhoso, Tu és bom, a Bíblia diz que Tu és onisciente, portanto o Senhor está ciente de mim, Tu és onipresente, o Senhor está presente aqui. Comece a buscar a consciência e pensar, quão bom Tu és, Senhor. E daqui a pouco, um pensamento entra dentro de você, não vem de você, vem de Deus. E fala, acabou aqui, não se preocupe, está resolvido, meu filho, aquela situação. Você estava pensando em Deus, seu coração entra em fogo de alegria, e você encara aquela dificuldade, aquela luta, aquele leão, você enfrenta aquele Golias, porque você, irmão, um pensamento de Deus entrou dentro de você como um raio. E foi o que aconteceu com Isaías, foi o que aconteceu com Maria, e o que acontece com cada um de nós. O mundo fala assim, Deus produziu a palavra por pensamento para o coração de Isaías. Ele caiu, a palavra caiu no terreno apropriado, que era o coração de Isaías. Ele era um profeta. E nós também somos corações apropriados hoje para que essas palavras caiam. Nós somos a noiva, nós somos o instrumento do Senhor hoje. Não é a denominação, não são as igrejas por aí que vai fazer isso, somos nós mesmos.
Mas você está se sentindo tão incapaz? Tudo bem, nós somos incapazes, irmão, mas Deus falou. Quem vai ser, irmão? Deus não chama o capacitado, Ele capacita aquele que Ele chama. E quanto mais fraco você estiver, melhor para Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais desmoralizado, humilhado, no chão, talvez até doente, você estiver, melhor, maior vai ser o milagre. Vai usar esse pastor aí para fazer essa obra? Esse aí já está acabado? Não. Aí é que você vai ver. Nenhum talento ele tem. Nenhuma aparência tem para que o desejássemos. Oh, aleluia! Aquele profeta não se preocupava com a sabedoria humana. Ele não se preocupou com o intelecto de nenhum homem. Não lhe importava pessoa alguma. Ele era um canal dedicado a Deus e Deus falava e ele falava. Aleluia. E Deus fala e você fala aqui na mensagem. Deus fala. Porque aqui é Deus falando, né, irmão Bruno falando? E você fala também. Não tem vergonha da professora na escola, do seu colega de trabalho. Não tem vergonha de ninguém. Você fala. Você crê que nem profeta? Creio. Aleluia. Deus falava no pensamento e o profeta falava na sua boca. Se no coração creres e com tua boca expressares, serás salvo. Romanos capítulo 10. Deus fala no coração e você expressa na boca o que Deus falou. Eu quero ver qual demônio que fica. Aleluia. É verdade, irmão Donizete? Hein, pastor Vicente, é verdade ou não é tudo isso? É a mensagem, eu fico feliz. Isso era tudo. Não importava que ferisse. Não importava que não ferisse. Não importava se parecia loucura. Não importava se não parecia loucura. Não fazia nenhuma diferença para ele. Era Deus, não o homem. Agora terminando. E quando aquela palavra saiu, se converteu numa semente e tinha que cair em algum lugar. Se Deus o disse, a palavra que saiu, né, da boca de Isaías, se Deus o disse, tinha que haver um ventre em algum lugar para ela cair. Tal como ele disse, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Se disserem a este monte, mova-te, e não duvidares em vosso coração, tereis o que disseste. Essa palavra está sendo dita para vocês. Ela cai no coração de vocês. Ela tem que cair no coração. Vê, tinha que estar em algum lugar. Isso é correto. Note, a Virgem Maria, terminando, o terreno já estava preparado. Ela havia sido uma virgem. Ela não havia dado voltas por aí. O terreno já havia sido preparado ou predestinado pelo pré-conhecimento de Deus. Disse, ela será uma virgem. Justamente então, Deus sabia qual seria o seu nome. Aleluia. Feche seus olhos agora, meus irmãos. Entrem em espírito de oração, nós vamos orar pelos pedidos que eu falei. Aleluia. Justamente então, Deus sabia qual seria o seu nome. Seu nome estava no livro da vida. Logo, foi vindicado. O homem, então, aleluia, viu a expressão daquilo por suas obras, quando foi completamente feito. Aleluia. Agora podemos ver que Maria criou. A fé de Maria se expressou através da obra. Aleluia. Aleluia. Jesus. Senhor, estamos invocando o teu nome sobre essa palavra que cremos que vem do teu Espírito, Senhor. Jesus. Jesus. Cantem ao Pai. Pai, 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 santo é seu nome. Santo, Santo, Santo.